Provas históricas da ressurreição de Cristo. A historicidade e a origem da ressurreição de Jesus têm sido objeto de pesquisa e debate histórico, bem como tema de discussão entre teólogos. Os relatos dos evangelhos, incluindo o túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado aos seus seguidores, foram interpretados e analisados de diversas maneiras e vistos de várias maneiras como relatos históricos de um evento literal. É bom esclarecer que a ressurreição de Jesus foi profetizada séculos antes, em 3 profecias. Uma delas é a do rei Davi no Salmo 16, que diz: "Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição." Além, é claro, da profecia de Jonas Oséias. O primeiro escrito do Novo Testamento que testemunha a ressurreição, parece ser a primeira epístola aos Tessalonicenses ou Gálatas. Tessalonicenses segue a cronologia de Atos onde Paulo prega em Filipos, e lá ele já escrevia sobre a ressurreição. Tessalonicenses é datada de 48 ou 49 depois de Cristo, 18 anos após o evento, pois a ressurreição de Jesus foi no ano 33. Vamos então às provas, em ordem cronológica. A primeira prova é que Jesus morreu na cruz, foi colocado em uma tumba que foi encontrada vazia. Fontes extra-bíblicas atestam isso. O Talmud e Toledot Yeshu, livros anticristãos judaicos, afirmam que Yeshua HaNotzri morreu crucificado, foi colocado em uma tumba e supostamente os discípulos roubaram o seu corpo. Em Mateus 28, 11, 15, os fariseus pagaram os romanos para selarem o túmulo e colocarem soldados. A segunda evidência é o túmulo vazio. Como já dito acima, seu corpo desapareceu do sepulcro, e os judeus até hoje acusam os apóstolos de terem roubado o corpo de Jesus. A terceira evidência é o testemunho das mulheres. Testemunhos femininos não tinham valor algum, seu testemunho era ignorado e inútil. Isso de acordo com a lei judaica. Se os apóstolos fossem sexistas, talvez diriam que foram eles os primeiros a verem um milagre. A quarta evidência é que os apóstolos creram na ressurreição. Tomé e Tiago duvidaram da ressurreição, até verem e tocarem Jesus. Não apenas os apóstolos, mas 500 pessoas de uma vez viram Cristo ressurreto. A quinta prova é a conversão de Paulo. Paulo era fariseu e, portanto, crê na ressurreição física. Ele era um assassino não conhecia Cristo, mas quando ia direto a Damasco, Jesus aparece em espírito a ele e o converte. Paulo parece não ter perdido nada de sua vida pregando sobre o Cristo ressuscitado que voltaria à terra e julgaria as nações. E em todas as suas cartas, ele sempre atesta a ressurreição, e mostra pouco interesse na história de Jesus. A sétima prova é que existiam pessoas em meados do primeiro século que afirmavam ter visto Jesus vivo após a crucificação. Temos também alguns textos que atestam a ressurreição. Flávio Jósefo escreveu sobre a ressurreição de Jesus em seu Testemunho Flaviano. Ele disse o seguinte sobre a ressurreição: "Ele apareceu a eles passando um terceiro dia restaurado à vida, pois os profetas de Deus haviam predito essas coisas e milhares de outras maravilhas a respeito dele." E a tribo dos cristãos, assim chamada em sua homenagem, ainda não desapareceu. Após o incêndio em Roma em 64 d.C., Nero perseguiu cristãos com frequência. Tácito em seus anais, narra o que aconteceu com os seguidores de Jesus Cristo. E isso tudo no primeiro século quando Paulo ainda estava vivo. Vamos então às provas arqueológicas. Além do túmulo vazio descoberto pelas mulheres, Pedro também o estudou. Quando ele viu o sudário deixado para trás, ele viu e creu. A segunda evidência é o Deus desconhecido. Este altar em latim foi encontrado no Monte Palatino em Roma. A inscrição diz: "Tanto para um deus quanto para uma deusa sagrada, Caius Cesteus Calvinus, filho de Gaius, pretor por ordem do Senado restaurou isso." Restaurou isso, após a pregação de Paulo em Atenas, que era território romano. Parece que o altar foi removido de Atenas e levado a Roma e depois restaurado. Apesar de que ele é pouco mais antigo do que isso, da época de Caio Cesteu, podemos teorizar que ele era de Roma e foi levado à Grécia, e depois voltado a Roma. Foi neste mesmo altar onde Paulo pregou a ressurreição de Jesus.
quando ouviram falar em ressurreição de mortos, começaram a zombar e murmurar. A última prova é a inscrição de Nazaré. A inscrição de Nazaré é uma reação romana à ressurreição. Ela é uma placa de mármore da ilha de Kos, Atos 21, que pune com pena de morte quem violar sepulturas, além, é claro, de ter sido encontrada em Nazaré. O edito de César diz: é minha decisão com relação a sepulturas e túmulos, quem quer que os tenha feito para as observâncias religiosas dos pais, ou filhos, ou membros da família, que eles permaneçam intactos para sempre. Mas se alguém acusa legalmente que outra pessoa destruiu, ou de alguma forma extraiu aqueles que foram enterrados, ou moveu com más intenções aqueles que foram enterrados para outros lugares, cometendo um crime contra eles, ou moveu a selagem de sepulturas contra tal pessoa, ordeno a criação de um tribunal judicial, tal como se faz em relação aos deuses nas práticas religiosas humanas. Ainda mais será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. Você absolutamente não deve permitir que ninguém mova aqueles que foram sepultados. Mas se alguém fizer, desejo que violador sofra a pena de morte, e abriga o título de destruidor de tumbas. Ela é uma resposta romana à acusação dos judeus aos discípulos de terem supostamente roubado o corpo de Jesus. O cristianismo na época era chamado de judaísmo nazareno, e a inscrição de Nazaré foi encontrada onde Jesus viveu. Nazaré era um importante porto comercial para Roma na época. O texto também aparece com o grego meio contaminado. A inscrição de Nazaré é datada da primeira metade do século I, 41 depois de Cristo. Jesus ressuscitou em 33, e deste ano até a data da inscrição são menos de 8 anos. O edito é sem dúvida de Cláudio, e parece que Pilatos já sabia disso. Seu governo caiu pouco tempo depois. Eu esqueci de mencionar as aparições pós-morte de Jesus. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, crédulos, incrédulos, seus discípulos, não seguidores, e até mesmo a um assassino, pois quem persegue os seguidores de Jesus, perseguem o próprio Jesus. A conclusão que nós temos é que a ressurreição de Jesus Cristo é um